Para falar sobre esse momento da América Latina, a gente vai contar agora com a presença ilustre do nosso analista de internacional, Lorival Santana. Muito bem-vindo, Lorival. Eu já queria, além de te dar boa tarde, é claro, já queria te pedir o que a história nos ensina sobre violência política na América Latina. Boa tarde. A América Latina é um subcontinente, uma região violenta, né, em que a violência comum se mistura com a violência política. Acabamos de ver o caso aí do Simón Boric, né, o irmão do presidente chileno, Gabriel Boric, que aparentemente no meio de um assalto também acabou sendo atacado, né? Mas, por exemplo, o caso mais recente de assassinato na América Latina foi no Haiti, né, do Jovenel Moïse, presidente haitiano, que foi assassinado por comandos colombianos, e isso aparentemente estava ligado ao narcotráfico. Aparentemente o Moïse estava combatendo o narcotráfico e teria sido morto por isso. Também na Colômbia, onde o narcotráfico é muito forte, muito importante, o então presidente Iván Duque estava sobrevoando o departamento do norte de Santander quando o helicóptero dele foi alvo de balas, de 6 disparos, mas ele não sofreu nada. Na Bolívia, recentemente, o governo disse que o presidente Luiz Arce era alvo de um plano para matá-lo, mas que não prosperou. Né, teve aquele drone, né, em Caracas, quando o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, estava discursando, um drone com explosivos chegou a cerca de 100 metros dele, mas não disparou, não foi detonado, né? O presidente, então candidato Jair Bolsonaro, evidentemente, aqui em 2018, foi alvo de um atentado. Na Colômbia também houve um caso muito importante que influiu muito no destino político da Colômbia, que foi o assassinato do Luiz Carlos Galán, quando era candidato pelo Partido Liberal em 1989. Então, é relativamente comum. Sabe que com o Raúl Alfonsín, em 1991, ele era presidente da Argentina, aconteceu algo muito parecido. Uma pessoa tentou disparar contra ele, mas a arma falhou. Aliás, eu gostaria de falar sobre o funcionamento da arma. De acordo com a perícia da Polícia Federal Argentina, havia 5 projéteis que estavam no carregador da arma e não nas câmaras. A câmara estava vazia, ou seja, se o criminoso realmente pretendia matar a Cristina Kirchner, como parece óbvio, ele não sabia usar a arma, porque ele não soube colocar as balas no lugar certo na câmara. Foram ouvidos 2 cliques, né, vazios, ou seja, não havia balas na câmara do revólver, elas estavam no cartucho, no carregador. Ô Lorival, de qualquer forma, alguns dos seus exemplos sempre tinham uma explicação objetiva e um interesse fortalecido, né, de indicação e de mando, né? Você citou o caso, por exemplo, do Galán. De fato, em 1979, ele foi por ter contrariado interesses políticos da época do super hipertraficante Pablo Escobar, né? O mesmo aconteceu com César Gaviria, que quase morre num voo em que eles explodiram um avião, né? Também, só que naquele voo ele não foi. Ou seja, normalmente há uma motivação, há um mandante por trás, há uma possibilidade disso acontecer. Só que ultimamente temos muitos exemplos nos Estados Unidos e outros lugares de pessoas que agem um pouco impulsionadas por um fanatismo individual. Pela característica da Argentina do momento, a Polícia Federal de lá terá condições de fazer transparentemente, publicamente, abertamente uma investigação e esclarecer a população, afinal de contas, o que é isso, o que aconteceu, se há motivação individual ou não nisso aí? Infelizmente, as instituições argentinas, e isso inclui a Polícia Federal, estão contaminadas, estão politizadas. Existe um problema de credibilidade nessas instituições. Então, hoje, por exemplo, eu estava ouvindo a Rádio Mitre, que é a principal rádio de notícias da Argentina, quando deram a informação de que a Polícia Federal encontrou 100 balas de pistola automática calibre 9 milímetros na casa do suspeito, mas não encontraram a arma.
Bom, essas balas não serviriam para o revólver que o suspeito usou, que é um revólver antigo, dos anos 70, bastante rudimentar. E aí um dos jornalistas que estavam apresentando o programa falou assim, mas isso pode ter sido plantado pela polícia. E o outro jornalista concordou. Quer dizer, isso é algo que já mostra, né, o ambiente de falta de credibilidade e de alta politização, que é algo que vem acontecendo aí desde o início dos anos 2000, aconteceu com o Instituto de Estatísticas Econômicas, vocês se lembram, enfim, há um problema sério de credibilidade das instituições argentinas. Ô, Lorival, há uns 8 anos eu estive ainda nos Estados Unidos pesquisando questões de discurso de ódio e existia uma preocupação intensa por lá ao combate ao discurso de ódio. Me parece que eles já monitoravam algumas células neonazistas que cresciam pela América de uma maneira geral e eles percebiam que isso poderia explodir. Nós vimos depois a chegada do Trump ao poder disseminando muito o discurso que dividiu também parte dos americanos, falando contra estrangeiros, enfim. Agora também temos no Brasil monitoramento de ONGs que monitoram a internet, que tem, por exemplo, aumento de cerca de 60% de grupos de discurso de ódio no Brasil, de neonazistas no Brasil. Temos também células que cresceram 900% entre 2018 a 2020 de discurso de ódio e neonazismo. Existe já dá para a gente ter uma noção ou uma preocupação dessa disseminação em toda a América Latina, visto que me parece que esse atirador também tinha no corpo algumas referências ao nazismo? Sim, existem vários indicativos em todo o subcontinente latino-americano de que isso está crescendo, né, com o uso das redes sociais. E a polarização político-partidária acaba fomentando isso, porque só é bem sucedido politicamente nesse ambiente quem, de alguma forma, se engaja nesse discurso, seja de forma proativa, seja de forma defensiva. E muitas vezes a atitude defensiva contra o discurso de ódio, de forma intencional ou não, acaba fomentando mais discurso de ódio. Veja que ontem o presidente Alberto Fernandes, ao discursar, ele acabou jogando a culpa sobre a oposição e sobre a imprensa argentina por essa tentativa de homicídio. Convocou para segunda-feira, na Casa Rosada, no gabinete de governo, às 16h, uma reunião para discutir o discurso de ódio. Convocou líderes sindicalistas, sobre os quais o governo tem uma forte influência política, convocou ativistas de direitos humanos, idem, e líderes religiosos, e não convocou a oposição. Ou seja, de uma certa forma, ele está excluindo a oposição de um debate, né, sobre o discurso de ódio. Então, é algo que se retroalimenta entre as vítimas e também entre os algozes. É algo que tem uma lógica própria e que na política é muito bem sucedido. É muito mais difícil fazer política com propostas de políticas públicas, fazer esse debate, né? Muitas vezes não é compreendido, muitas vezes gera impaciência num público que não é necessariamente muito bem educado, né? E é muito mais fácil partir para a parte pessoal, né? Para a questão do ódio, as emoções e tal. Esse é um atalho que tem se mostrado muito eficaz na política, no mundo inteiro, em especial nas Américas. Lorival Santana, muito obrigado por sua participação aqui no Visão. Uma boa tarde.